Existe algo que você faz todas as noites, algo tão rotineiro, tão automático, tão aparentemente inofensivo, que pode estar danificando seu cérebro de forma silenciosa e progressiva enquanto você dorme. Não é o que você come antes de dormir, não é a televisão ligada, não é o travesseiro errado, é o horário em que você vai para a cama. E a maioria das pessoas acima dos 70 anos está fazendo isso errado, não por negligência, mas porque ninguém nunca explicou que o cérebro que tem 70 anos tem uma relação completamente diferente com o tempo do sono do que o cérebro que tinha 40. Pesquisadores da Universidade de Oxford e do Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos publicaram estudos que mostram de forma consistente que o horário de início do sono em pessoas acima dos 70 anos tem impacto direto e mensurável sobre a saúde cognitiva, cardiovascular e imunológica. Não é sobre quantas horas você dorme, é sobre quando você começa a dormir e o que acontece no seu cérebro durante as primeiras horas da noite, dependendo desse horário. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode ser a mudança mais simples e mais impactante que você fará pela sua saúde este ano. Antes de falar sobre o horário certo, você precisa entender o que aconteceu com seu sono depois dos 70 anos, porque sem essa base, a recomendação não faz sentido completo. O seu cérebro tem um relógio biológico interno chamado ritmo circadiano. Esse relógio regula tudo: quando você sente sono, quando acorda, quando seu corpo produz hormônios de reparo, quando seu sistema imunológico está mais ativo. E esse relógio, com o envelhecimento, sofre uma mudança específica e documentada que os cientistas chamam de avanço de fase. O avanço de fase significa que o seu relógio biológico se adiantou. O cérebro começa a produzir melatonina, o hormônio que induz o sono, mais cedo do que produzia décadas atrás, e para de produzi-la mais cedo de manhã. O resultado prático é que seu corpo naturalmente quer dormir mais cedo e acordar mais cedo do que antes. Não é fraqueza, não é preguiça, é neurobiologia do envelhecimento. E quando você resiste a esse ritmo, quando fica acordado até meia-noite porque sempre foi assim, ou porque os filhos visitam à noite, você está nadando contra uma corrente biológica que tem consequências reais para o seu cérebro. Pense em Dona Helena, 73 anos, sempre foi uma pessoa noturna, adorava ficar acordada até a meia-noite assistindo televisão, um hábito de décadas. Nunca sentiu que isso era um problema. Mas nos últimos 2 anos, havia notado que esquecia coisas com mais frequência, que acordava cansada mesmo depois de 8 horas na cama, que durante o dia sentia aquela névoa mental que tornava tudo um pouco mais lento e difuso. Ela atribuiu à idade. O médico, quando finalmente perguntou sobre o sono em detalhes, descobriu que Dona Helena estava dormindo no momento errado para o seu relógio biológico atual e que essa dessincronização estava comprometendo o processo mais importante que acontece no seu cérebro durante a noite. O processo mais importante que acontece no seu cérebro enquanto você dorme se chama limpeza linfática. Descoberto por pesquisadores em 2013 e considerado um dos avanços mais significativos da neurociência da última década, o sistema linfático é essencialmente o sistema de limpeza do cérebro, uma rede de canais que se abre durante o sono profundo e remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo as proteínas beta-amiloide e tau, diretamente associadas ao desenvolvimento do Alzheimer. O detalhe crítico é que esse processo de limpeza não acontece igualmente durante todas as horas de sono. Ele é altamente dependente do sono profundo, especialmente das primeiras horas da noite, quando o sono de ondas urentas é mais intenso e mais restaurador. E esse sono profundo das primeiras horas é exatamente o que é comprometido quando você vai dormir no horário errado para o seu relógio biológico atual.
Quando você dorme fora de fase com o seu relógio circadiano, as primeiras horas de sono são mais rasas, mais fragmentadas, com menos ondas lentas, e o sistema linfático funciona com fração de sua capacidade normal. Traduzindo para o que isso significa na prática, cada noite em que você vai dormir tarde demais para o seu relógio biológico atual, o seu cérebro não consegue fazer a limpeza completa das toxinas acumuladas durante o dia. Essas toxinas se acumulam noite após noite, semana após semana, mês após mês. E o acúmulo progressivo de beta-amiloide no cérebro é exatamente o que os pesquisadores observam nos estágios iniciais do declínio cognitivo e da demência. Não é inevitável, mas o horário errado de sono torna esse caminho significativamente mais provável. Se você está comentando este vídeo, escreva o número 9 abaixo agora. Quero saber quantos de vocês nunca haviam ouvido falar do sistema linfático antes. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar especificamente sobre outros hábitos de sono que protegem o cérebro após os 70. Então, qual é o horário certo? A resposta é mais individual do que um número fixo, mas os estudos convergem numa janela específica que médicos especialistas em sono geriátrico recomendam para pessoas acima dos 70 anos. Essa janela é entre 21 e 22h30 horas, não meia-noite, não 23h30, entre 9 e 10h30 da noite. Essa janela não é arbitrária, ela é calculada a partir de 2 fatores simultâneos. Primeiro, o pico natural de melatonina em pessoas acima dos 70 anos, com avanço de fase circadiana, acontece tipicamente entre 20h30 e 21h30 horas, significativamente mais cedo do que em adultos jovens, cuja melatonina atinge o pico por volta das 23 horas à meia-noite. Segundo, para que o sono de ondas lentas, o sono profundo onde o sistema linfático trabalha com máxima eficiência, aconteça nas primeiras horas da noite, o início do sono precisa coincidir com esse pico de melatonina. Dormir depois que o pico passa significa entrar no sono com o nível de melatonina já em declínio, e as primeiras horas serão mais rasas do que deveriam ser. Pense em seu Valdomiro, 71 anos, que havia passado a vida toda dormindo às 23 horas e acordando às 7. 8 horas por noite, rotina consistente. Quando o geriatra avaliou suas queixas de névoa mental e cansaço diurno persistente, pediu que seu Valdomiro usasse um monitor de sono por 2 semanas. O resultado mostrou que, apesar das 8 horas na cama, o sono de ondas lentas estava concentrado apenas nas últimas 3 horas da noite, quando o ritmo circadiano avançado de seu Valdomiro já havia passado pelo pico de melatonina horas antes. O médico sugeriu mover o horário de dormir para 21h30 horas. 2 semanas depois, seu Valdomiro relatou clareza mental que não sentia há anos. O sono era o mesmo, apenas no horário certo. A resistência ao horário mais cedo de sono é compreensível e tem múltiplas origens. Social. Dormir às 21 horas parece coisa de criança, parece uma rendição, parece que a vida está ficando menor. Habitual. Décadas de um horário diferente criam uma identidade em torno desse horário que é difícil de separar da percepção de quem você é. Prática. Filhos que visitam à noite, programas de televisão, rotinas da casa que acontecem tarde. Mas o que acontece biologicamente quando você resiste ao horário de mais cedo do sono merece ser conhecido. Quando você fica acordado significativamente além do pico de melatonina do seu relógio biológico atual, digamos até meia-noite, quando seu pico foi às 21 horas, o cérebro começa a produzir cortisol em resposta ao estado de vigília, além do ponto de prontidão para o sono. O cortisol é o hormônio do alerta, do estresse, da ativação. Ele suprime ativamente a melatonina restante. Quando você finalmente vai dormir à meia-noite, não está apenas dormindo 3 horas depois do ideal. Está dormindo com cortisol elevado que vai continuar interferindo na qualidade do sono profundo durante as primeiras horas.
Além do cortisol, existe outro mecanismo que a maioria das pessoas desconhece: a pressão homeostática do sono, a acumulação de adenosina, uma substância que o cérebro produz durante a vigília e que cria a pressão que faz você sentir sono. Quando você resiste ao sono além do pico circadiano, a adenosina continua se acumulando além do ponto ótimo. O sono, que eventualmente acontece, é mais pesado nas fases de movimento rápido dos olhos e menos profundo nas fases de ondas lentas, exatamente o oposto do que o cérebro acima dos 70 anos precisa. O horário errado de sono após os 70 não danifica apenas o cérebro. O coração também paga um preço específico e documentado. Pesquisadores do European Heart Journal publicaram um estudo com mais de 88 mil participantes, que mostrou que pessoas que vão dormir entre meia-noite e 1 da manhã têm risco 25% maior de desenvolver doença cardiovascular do que aquelas que dormem entre 22 e 23 horas. E para pessoas acima dos 70 anos, com coração já funcionando com menos reserva cardiovascular, esse risco adicional é ainda mais significativo. O mecanismo é a exposição reduzida à escuridão nas horas de sono mais precoces. O período de escuridão antes do início do sono é quando o corpo executa uma série de regulações cardiovasculares críticas: redução da pressão arterial, redução da frequência cardíaca, regulação do ritmo cardíaco. Quando você vai dormir tarde, o período de escuridão cardiovascularmente protetora antes do seu horário biológico de despertar diminui, e o coração tem menos tempo de recuperação noturna do que precisa. Tem-se em Dona Benedita, 69 anos, hipertensa controlada por medicação, dormia habitualmente à meia-noite. O cardiologista que a acompanhava havia ajustado a medicação várias vezes sem conseguir estabilizar a pressão de forma satisfatória. Quando um especialista em medicina do sono avaliou o caso, identificou que a pressão arterial de Dona Benedita nunca fazia o mergulho noturno esperado, a queda de 10 a 20% que o coração saudável executa durante o sono profundo das primeiras horas. Simplesmente porque quando Dona Benedita entrava no sono mais profundo, já era madrugada e a janela de regulação cardiovascular havia passado. A mudança do horário de dormir para 9h30 da noite contribuiu para a estabilização da pressão mais do que o ajuste medicamentoso anterior. Mudar o horário de dormir após décadas de um padrão diferente não é uma questão de simplesmente decidir que vai deitar mais cedo. O relógio biológico pode ser ajustado, mas precisa ser ajustado com inteligência, não com força bruta. Médicos especialistas em sono geriátrico recomendam uma abordagem gradual que avança o horário de sono em 15 a 20 minutos por semana até chegar na janela-alvo. Se você atualmente dorme às 23 horas, não tente dormir às 21h30 amanhã. Comece dormindo às 22h45 na primeira semana, depois às 22h30, depois às 22h15. Em 4 a 6 semanas, você chegará na janela-alvo sem o desconforto de tentar forçar o sono no horário em que o corpo ainda não está pronto. Junto com o ajuste gradual do horário, 3 práticas amplificam a eficácia da mudança de forma significativa. A primeira prática é a exposição à luz natural pela manhã, de preferência nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar, com pelo menos 10 a 15 minutos de luz solar direta nos olhos abertos. Esta exposição matinal é o sinal mais poderoso que existe para calibrar o relógio circadiano. Ela ancora o horário de despertar e, por consequência, determina o horário natural de pico de melatonina daquela noite. Quem controla o horário de acordar, controla indiretamente o horário natural de adormecer.
A segunda prática é a redução de luz artificial nas 2 horas antes do horário-alvo de sono. A luz azul emitida por telas de televisão, celular e tablet suprime ativamente a melatonina, com potência suficiente para atrasar o pico em até 2 horas em adultos jovens e com efeito potencialmente maior em adultos acima de 70. Cujo sistema de produção de melatonina é mais sensível e produz quantidades menores do que produzia décadas antes. Óculos com filtro de luz azul ou aplicativos que reduzem a temperatura de cor da tela são alternativas práticas para quem não quer abrir mão da televisão completamente. A terceira prática é a temperatura do quarto. O sono profundo de ondas lentas, o sono que faz a limpeza linfática, é facilitado pela queda de temperatura corporal central que acontece no início do sono. Um quarto mais fresco, entre 18 e 20 graus, facilita essa queda de temperatura e aprofunda o sono das primeiras horas. Para pessoas que dormem em climas quentes sem ar-condicionado, um banho morno 90 minutos antes de dormir tem efeito similar. Ele aquece a superfície da pele, provoca vasodilatação periférica e, quando a temperatura da água evapora, acelera a queda da temperatura corporal central que o sono profundo precisa. Agora você sabe. O horário errado de sono, especialmente depois dos 70 anos, quando o relógio biológico avançou e o pico de melatonina acontece mais cedo, não é apenas inconveniente, é uma janela de oportunidade para a limpeza cerebral que se abre e se fecha toda noite e que precisa coincidir com o momento certo para que o sistema linfático funcione com eficiência máxima. É uma janela de proteção cardiovascular que o coração acima dos 70 precisa mais do que precisava décadas atrás. E é uma janela que você pode escolher honrar ou ignorar todas as noites. A boa notícia, e esta é genuinamente boa, é que o relógio biológico responde. Ele não é fixo. Ele pode ser calibrado com as ferramentas certas. Luz pela manhã, escuridão à noite, temperatura adequada, ajuste gradual do horário. Essas não são mudanças heróicas, são ajustes de rotina que a maioria das pessoas consegue implementar sem custo e sem sofrimento, e que têm impacto mensurável na clareza mental, na qualidade do sono e na saúde cardiovascular em semanas, não em meses. Amanhã de manhã, quando o sol entrar pela janela, não feche as cortinas imediatamente. Sente-se perto da luz por 15 minutos. Deixe o relógio do seu cérebro saber que o dia começou. E esta noite, tente deitar apenas 15 minutos mais cedo do que você faria normalmente. Apenas 15 minutos. É o menor passo possível em direção à janela certa. E os menores passos, feitos todos os dias, chegam exatamente onde precisam chegar. Deixe nos comentários abaixo qual é o seu horário atual de dormir. Quero entender onde a maioria de vocês está e o que precisamos falar nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que ainda dorme no horário errado sem saber o que isso está custando. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.